É muito prazer estar na Novos Horizontes novamente. Eu, então, começo dizendo que esse é um momento muito especial, né? Esse nosso encontro de hoje ele tem um objetivo que é extremamente importante. Todo esse material foi preparado seguindo as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, né? E esse encontro de hoje tem o objetivo de buscar torná-los assim, o mais à vontade possível, o mais confortável possível na hora da prova. Né? A gente sabe que a prova do Enem ela cria aí uma certa angústia, né? Uma certa expectativa nos candidatos. Né? Então, a gente preparou esse encontro de hoje visando essa intenção, né? De fazer com que vocês recebam hoje algumas informações mais específicas, outras mais gerais, sobre esse gênero redação do Enem, para que, no dia da prova, você se sinta mais à vontade, mais acostumado com a prova, né? Se não tenha uma grande surpresa. É impressionante, assim, todo mundo me pergunta, professora, qual o tema que você acha que vai cair? Isso é improvável, né? É muito difícil adivinhar o tema da redação. Mas, se você já, de antemão, estiver acostumado com o gênero, isso já cria uma expectativa diferente em relação à prova. Né? Então, hoje eu pretendo compartilhar com vocês essas orientações do INEP. Né? Eu vou mostrar, ao final, uma cartilha que o INEP elabora de forma muito cuidadosa todo ano. Tá? Então, é um material elaborado por uma equipe muito preparada, muito bem, rigorosamente elaborado, em que eles estudam a avaliação da redação. No final, tem várias propostas de redações que ganharam nota 1000. Então, eu acho que vale a pena, chegando em casa, abrir no site do INEP essa cartilha do participante. Tá? Todo mundo tem acesso a ela. E vocês vão ver que muitas das informações que nós vamos compartilhar aqui estarão lá. Né? E aí você vai rever muita coisa e, inclusive, ter acesso a outras informações, a essas redações nota 1000, que dá para você ter uma noção de que não é uma coisa tão diferente, tão difícil, assim, tão árdua, tão tensa. Né? É um gênero tranquilo. Ok? Então, a gente passa agora ao material, a essas observações. Eu diria que essa é a primeira informação que você precisa ter, né? Conhecer esse gênero. Vejam, a prova de redação ela vai partir de um tema, né? Há sempre uma temática proposta para você discutir. O que é importante que você saiba é que pode ser que você se depare com um tema controverso ou, de alguma forma, polêmico, né? Mas, de certa forma, essa proposta temática ela vai requerer de você um posicionamento pessoal, crítico. Né? Por quê? Acerca desse tema, você vai defender uma tese. A defesa dessa tese implica a construção do tipo textual dissertativo argumentativo, que é o texto no qual você não só discorre sobre o assunto, mas, sobretudo, defende uma posição sobre ele. Né? Então, a gente costuma dizer que esse tipo textual requer uma resposta que é sua, né? Que é pessoal, em relação à temática que é proposta na prova. Então, ao defender essa tese, você vai se basear em argumentos. E quanto mais consistentes, coerentes forem, melhor. Né? É considerada uma argumentação fragilizada, aquela argumentação baseada no senso comum, coisas que todo mundo diz por aí. Né? Então, é importante que você se preocupe com esses argumentos. E, para a defesa desses argumentos, você vai ter, ao longo da prova, uma proposta de intervenção. O gênero redação do Enem tem essa característica muito peculiar. Ele requer do candidato a elaboração de uma proposta de intervenção. Nós ainda vamos falar sobre essa proposta hoje. Tá? Então, vamos fazer uma breve leitura daquela observação, que é importante, e eu vou concomitantemente tecendo alguns comentários. Tá? Então, vejam, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa.
Aí a gente já para conversar um pouco a respeito disso. O que é um texto em prosa? Se você não sabe o que é isso, como é que você vai elaborar esse texto? Alguém sabe? Como? Isso, muito bem. O texto em prosa é aquele texto que não é escrito em forma de versos, ou seja, é o texto escrito em forma de parágrafos, que vai resultar no texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, é um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Né? Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Então, o que se espera de um aluno que é candidato a uma vaga no ensino superior é que ele tenha desenvolvido, ao longo da sua trajetória acadêmica, uma competência para escrever com proficiência. Né? A gente vai falar cuidadosamente hoje de cada uma dessas 5 competências que são avaliadas na prova. Nessa redação, você deverá, como a gente já havia dito, defender uma tese, que é a sua opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. O que é unidade textual? É o texto girar em torno de uma ideia central. É o texto ter início, meio e fim, ter uma organização lógica entre as suas diferentes partes. Então, o texto ele tem que ter unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. É a primeira competência a ser avaliada na prova. Ela é tão importante que ela já vem descrita no próprio enunciado da questão. Já eu vou mostrar para vocês. Tá? Por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Ok? Como a sua redação será avaliada? É bom que você tenha uma noção disso. Vejam. Como será atribuída a nota à redação? 2 professores avaliarão o seu texto de maneira independente. E cada um deles vai atribuir uma nota de 0 a 200 a cada uma dessas 5 competências. E a sua nota vai ser a média aritmética, a sua nota total, entre essas 2 notas desses 2 professores que avaliaram independentemente. Pode acontecer discrepância. O que é considerado, na verdade, discrepância? Há 2 casos. Vejam. Espera aí. Tá. Aqui eu apresento para vocês primeiro as competências, antes da gente chegar nas discrepâncias em relação à nota. Vejam, são 5 competências, como eu havia dito. A primeira é aquela competência que vai avaliar se o candidato demonstra domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, é aqui que você vai perder ponto caso haja erros reincidentes de, por exemplo, colocação de crase, regência verbal nominal, concordância verbal nominal, ortografia, em geral. Tá? Então, essa é a competência 1. A competência 2, ela vai avaliar se o candidato consegue compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das mais variadas áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Eu vejo a competência 2 como avaliando 2 coisas. Primeiro, o candidato leu a proposta e entendeu sobre o que ele deve escrever? Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, porque esse é o ponto de partida, gente. Se você leu a proposta de redação e ainda não está claro para você sobre o que você deve argumentar, então você não tem por onde começar. Então, leia novamente a proposta. Eu recomendo que, nesse momento de leitura da proposta, dos textos motivadores, você esteja com a caneta na mão, aquela canetinha preta, transparente, não esqueçam, né? Estejam com essa caneta na mão, grifando as ideias principais de cada texto,
né, identificando essa ideia núcleo de cada texto, para que, ao final da leitura, geralmente são 4 pequenos textos, você consiga identificar e delimitar com clareza e segurança sobre o que você tem que escrever. Senão, você pode incorrer numa grande armadilha de fugir ao tema ou, então, tangenciar o tema. A gente vai falar sobre isso também hoje. Tá? Então, cuidado. Primeiro critério, então, que eu vejo como sendo avaliado na competência 2 é essa compreensão da proposta. O segundo critério, a meu ver, que está aqui dentro também dessa competência 2, é se o candidato é capaz de argumentar por meio de um texto dissertativo argumentativo, em prosa. Ok? Bom, aí a gente chega na competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência está fortemente relacionada aos princípios de inteligibilidade textual, que, resumindo, significa o texto ser coerente. E o que é coerência? Sentido, nexos adequados de sentido. Né? Não existe ambiguidade, não existe contradição entre as ideias defendidas no texto. Tá? A competência 4, eu vejo como a serviço da competência 3. Na competência 4, se avalia exatamente o conhecimento que o candidato tem dos mecanismos linguísticos de coesão textual. Como o candidato estabelece essa relação de sentido entre uma parte e outra do texto, fazendo uso desses operadores argumentativos, das conjunções, dos pronomes, enfim. Né? Então, aqui, nessa competência, se avalia os recursos da coesão textual. Tá? E, na 3, os recursos de estabelecimento da coerência textual. Quando a gente chega na 5, é aquela proposta de intervenção sobre a qual eu falei no início desse encontro de hoje. Né? Na competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aqui é avaliada a proposta de intervenção. A gente vai ver. O primeiro critério que o avaliador vai usar é: o texto apresenta ou não apresenta uma proposta de intervenção? Se não apresenta, já tirou 0 na competência. Se apresenta, ele vai avaliar. Essa proposta ela é detalhada, existe um agente social, está claro como essa proposta é elaborada, né, prevista, proposta. Mas a gente vai falar na sequência de cada uma delas com mais cuidado. Mas, voltando à questão da discrepância entre as notas, lembram que a gente falou que a sua prova vai ser corrigida por 2 professores, independentemente, que vão atribuir uma nota e depois a sua nota total é a média aritmética entre essas notas. Em caso de concordância, discrepância, o que se considera discrepância? Quando as notas atribuídas pelos avaliadores diferirem no total por mais de 100 pontos, no total, ou obtiverem diferença superior a 80 pontos em cada uma das competências. Isso é considerado discrepância. Mas, então, afinal de contas, como é que se resolve isso? Tem uma solução, óbvio, tem uma solução. A sua prova vai passar para um terceiro avaliador. De forma independente também. A sua redação será avaliada de forma independente por um terceiro avaliador. A nota final será a média aritmética das 2 notas totais que mais se aproximarem. Vai ser assim é assim que se resolve o caso de discrepância. Ok? Bom, importante. Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas, a cópia parcial dos textos motivadores ou de questões objetivas do caderno de questões acarretará a desconsideração do número de linhas copiadas, valendo somente as que forem produzidas pelo participante. O que você tem que entender aqui? A sua proposta vem lá o enunciado da questão e, em seguida, os 3 ou 4 textos motivadores. Você vai ler esses textos motivadores para entender sobre o que você vai argumentar no seu texto. Você não deve copiar trechos inteiros desses textos motivadores. O que está sendo dito aqui é que essa cópia vai ser desconsiderada. Sim.
Sim, você pode fazer referência ao texto. Tá? Então, vamos supor que tem um gráfico do IBGE, uma imagem, você pode falar que né, existe uma pesquisa e tal, mas cuidado com essa citação para não ficar copiando trechos dos textos motivadores, tá? Porque isso, senão vai ser desconsiderado. Aí só vai considerar as linhas que você, de fato, elaborou, produziu. Bom, então vamos olhar com cuidado, um certo rigor para cada uma das competências, para a gente entender bem o que é avaliado na hora que você está lá produzindo seu texto, né? A primeira competência, como a gente já disse, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua, né? Bom, a primeira competência avalia essa modalidade, e esse domínio será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais, quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Essa construção sintática é a estrutura do seu texto. Se você escrever um texto só com frases curtas, ele vai construir de você uma imagem muito negativa, uma imagem de um autor que não tem muita familiaridade com a leitura, com a escrita, enfim, constrói uma imagem de uma produção de texto infantilizada, né? É bom que o seu texto adote frases curtas e frases longas. É isso que dá fluência ao texto e que dá movimento ao texto. Essas frases curtas, em geral, elas são usadas para realçar uma ideia para a qual você quer chamar a atenção, né? Mas não é bom escrever um texto só com frases curtas ou só com frases longas. Aliás, cuidado também com as frases longas demais, porque se houver muitas orações intercaladas, invertidas, isso dificulta a leitura, complica a vida do leitor e você pode incorrer no risco de começar a frase dizendo uma coisa e não finalizar a ideia ao final do parágrafo. Então, assim, eu recomendo que você dose isso aí, até para cometer menos equívocos na pontuação, enfim, tá bom? Então, essa é a avaliação na competência 1. Agora, vejam, os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador quando ele está ali avaliando essa competência, né? Você deve se atentar ao fato de que a escrita formal é a modalidade da língua associada a textos dissertativo-argumentativos. Assim, você será alertado sobre a obrigatoriedade de usar a modalidade formal já na proposta de redação. Então, esse é o enunciado que você vai ler na prova. Provavelmente ele virá dessa forma. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, né? Aí vem o tema que a gente não adivinha, né? Então, só de você saber que o enunciado é mais ou menos esse, já te traz uma certa tranquilidade, porque quando você se deparar com ele, você fala, isso eu já sei que é assim, né? Então, você já sabe que o próprio enunciado já traz duas importantes obrigatoriedades: o uso da modalidade escrita formal da língua e a produção de um texto dissertativo argumentativo. O que acontece se você produzir apenas, por exemplo, se você discorrer sobre o assunto, mas não se posicionar sobre ele? O que acontece é que você, nesse caso, vai estar apenas produzindo um texto dissertativo, e não dissertativo argumentativo. Lembrem-se disso. A produção de um texto dissertativo argumentativo requer de você não só falar sobre o assunto, mas também se posicionar diante dele, tecer uma reflexão crítica, uma apreciação crítica diante da proposta, tá? Da temática proposta. Então, a competência 1, como todas as outras, vai ser avaliada, como eu já disse, de 0 a 200 pontos. Veja o que muda de uma avaliação para outra. Nos 200 pontos, demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal. Excelente domínio. Muda para 160 se o avaliador julgar que você demonstra bom domínio da modalidade escrita formal. Tá?
Aqui a gente tem desvios gramaticais ou de convenções da escrita que são aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência. Então, assim, um texto nota 1000, ele pode não estar isento de um probleminha gramatical. Pode ser que ele tenha. Mas se nesse caso esse equívoco gramatical ele não é, por exemplo, reincidente, ele não acontece mais de uma vez, o avaliador não vai considerar isso. Eu já vi uma prova, por exemplo, em que o candidato ora escrevia cooperativa, com 2 Os, como deve ser, e depois escreve com um O só. Né? Mas essa prova não perdeu ponto, porque foi um único erro. Estão entendendo? Então, assim, não é que você cometeu um erro de concordância que você já vai perder um ponto. Não é assim. Né? Então, demonstra em 200 pontos, demonstra excelente domínio, 160 bom domínio, 120 domínio mediano dessa modalidade escrita formal, 80 insuficiente, 40 pontos domínio precário e 0 demonstra desconhecimento dessa modalidade escrita formal. Eu lembro aqui que é o seguinte, se a modalidade escrita formal requer de você o uso desse dialeto culto da língua, né? Isso significa que você não deve usar gírias, expressões idiomáticas, expressões populares, língua popular de maneira geral. Né? Você deve procurar usar esse dialeto culto. Tem muita gente que vai dizer o seguinte, ai, professora, mas eu não sei escrever bem, porque eu não sei fazer uso de uma linguagem rebuscada, sofisticada. Aí eu vou te dizer, mas quem te disse que escrever bem é fazer uso de uma linguagem tida como rebuscada ou sofisticada? Não é isso. Escreve bem aquela pessoa que consegue se fazer entender por meio do código da escrita. Então, não se preocupe aqui em tentar escrever, como dizem, bonito, né? Tentar demonstrar uma erudição, uma coisa assim. Não se preocupe com isso. Use uma linguagem formal, a linguagem escrita formal. Não se preocupe em demonstrar uma linguagem sofisticada, porque essa não é a questão. Tá? Não é isso que é avaliado aqui. Bom, aí a gente passa para a competência 2, né? Que é a compreensão da proposta de redação, como eu já disse. Você leu a proposta, o enunciado, leu os 3 ou 4 textos motivadores, entendeu sobre o que você deve tratar no seu texto. Então, bacana, você entendeu a proposta. Composta de um tema específico a ser desenvolvido na forma de um texto dissertativo, argumentativo, aquilo que eu já falei. Você tem que se posicionar, não basta apenas falar sobre o assunto, você tem que demonstrar a sua opinião sobre esse assunto. Isso é que caracteriza a argumentação. Né? É preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. Óbvio, né, gente? Se você tem um tema que é definido na proposta e você defende uma tese que não tem relação nenhuma com esse tema, há uma incoerência aí. Né? Então, cuidado com isso. Tá? Primeiro passo, entenda com segurança sobre o que você deve escrever antes de começar o seu texto. Então, a gente tem também, nesse material, que é cuidadosamente elaborado pelo INEP, recomendações para essa compreensão dessa proposta. Vejam o que esses profissionais nos dizem. Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Eu já devo ter falado isso aqui umas 3 vezes. Esse é o primeiro passo. Atenção. Né? É a hora de concentração. Durma bem na véspera da prova. Né? E aí, no dia, acorde com tempo para se arrumar, para tomar um café, para chegar com tempo na prova, para não ter que correr, pular muro, pular ônibus, sei lá o quê. Né? Então, cuidado com isso. Bom dia, seja bem-vindo. Então, leu, entendeu? Bacana. Não entendi, professora. Nossa, eu li essa proposta, li esses textos motivadores, para mim está sendo uma leitura árdua. Eu não estou entendendo com clareza sobre o que eu tenho que escrever, o que eu faço. Leia de novo. Leia de novo. Essa releitura vai te ajudar a entender, como eu disse, com a caneta na mão, vai grifando palavra-chave.
para você entender, olha, esse texto 1 está falando sobre isso, o texto 2 está defendendo isso, esse gráfico está me mostrando isso, enfim, né, vai fazendo essas marcações. Agora, evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Ok? Porque foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema e não para limitar a sua criatividade. Os textos motivadores estão ali para ser um ponto de partida, que seria muito cruel se a prova viesse apenas com um enunciado, né? Escreva um texto dissertativo, argumentativo em prosa sobre o tema tal. Nossa, né? Os textos motivadores eles estão ali para serem um ponto de partida na sua reflexão a respeito do tema, né? Assim, olha, então, aqui mostra isso, mostra... Você não deve se limitar a essas reflexões. Né? Ninguém aqui é uma criança, ninguém aqui é uma página em branco. Todos nós temos uma trajetória acadêmica, pessoal, profissional. Né? Temos aí uma construção de um conhecimento armazenado sobre o mundo, sobre determinadas questões. Né? Então, a gente deve, nesse momento, ativar esses esquemas de conhecimento que estão ali a nosso favor, que estão relacionados ao tema da prova. Então, o que eu sei sobre esse tema? Né? Não copie, lembrem, já falei, não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se de que eles foram apresentados para despertar seus conhecimentos sobre o tema. Ok. Então, não posso copiar, né, professora? Não posso copiar trechos inteiros dos textos motivadores. Mas, como você mencionou, eu posso fazer referência a um dado. Posso usar um dado como referência na minha argumentação. O que eu não posso é copiar trechos inteiros, porque essa cópia vai ser desconsiderada. O avaliador vai ver isso aqui foi copiado, isso aqui eu não vou nem corrigir. Tá? Enfim, reflita sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será seu ponto de vista e como defendê-lo. Isso tudo você está pensando antes de começar a escrever, gente. Antes. É um trabalho pré-textual. Né? Reúna, isso ajuda, viu? Na hora que você leu e entendeu, ok, esteja com a... Meu Deus! Esteja com a caneta na mão, fazendo pequenas anotações. Pode deixar, querida, obrigada. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema, tá? Procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Então, pensei, li, entendi sobre o que eu devo tratar no meu texto, agora eu vou deixar vir tudo que me vier à mente, eu vou fazer pequenas anotações. É um brainstorm, né? Você anota tudo que lhe vem à cabeça, depois você vai selecionar, olha, eu vou introduzir defendendo essa tese, vou usar esse argumento, esse aqui eu vou descartar porque está relacionado aqui, eu vou falar sobre ele aqui também. Então, é um trabalho de organização. Aí você vai me falar assim, mas, Patrícia, eu só tenho 5 horas para fazer uma prova de linguagem e tecnologia e de outras, né, disciplinas, aí, ciências e suas tecnologias, e ainda tenho que fazer uma redação, eu vou ter tempo para fazer isso? Tem. Em geral, quem já fez a prova do Enem antes vai entender o seguinte, você tem aí, em média, 3 minutos para cada questão objetiva e 1 hora para a redação. Né? Então, aí há quem me pergunte, mas o que você acha melhor? A gente faz as questões objetivas primeiro e depois a redação? Ou aproveita que já chegou tranquilo e já começa pela redação? Aí, gente, depende do estilo de cada um. Tá? Talvez seja melhor começar pela prova e deixar as questões em dúvida para depois. Né? Vai respondendo as questões fechadas que você consegue e depois vai para a redação. Terminou a redação, passou a limpo a redação, volta para o caderno de questões objetivas e finaliza aquelas que você estava em dúvida, que você queria repensar a respeito, enfim. Ok? Então, vamos mudar. Não terminei aqui, né? Desenvolva o tema de forma consistente para que o leitor possa acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual é fluente e articulada com o projeto de texto. Bom, então você...
elaborou seu projeto de texto, definiu sua tese, seus argumentos, agora você começou a escrever, escreveu um parágrafo de introdução, ok? Esse texto ele tem que ser articulado. Ter progressão textual significa que o parágrafo posterior ele tem uma relação com o anterior, ele tem sempre uma informação nova em relação ao anterior. Isso é que é progressão, né? Porque senão o texto fica circular, repetitivo, redundante, né? O texto tem que ter unidade temática, girar em torno de uma ideia central, girar em torno da opinião, da tese que você está defendendo, mas, por outro lado, ele tem que progredir, né? As ideias têm que progredir, isso é que é ter progressão textual. Bom, lembre-se de que cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal. O que é isso? É a ideia principal. Ou seja, gente, mudou de assunto, mudou de parágrafo. Simples assim. Tá? O texto organizado também reflete em questões de coerência textual. Um texto que tem início, meio e fim. Né? Ele tem uma organização lógica entre essas diferentes partes do texto. Então, o tópico frasal, como a própria expressão diz, é a frase que sintetiza a ideia núcleo daquele parágrafo. Essa é a minha ideia núcleo, desenvolvi a minha ideia núcleo, vou mudar de assunto, eu mudo de parágrafo. Ok? Bom, examine com atenção, depois de finalizado o texto, a introdução e a conclusão, para ver se há coerência entre o início e o fim. A gente vai ver que esse movimento, eu chamo de movimento, de releitura, de volta ao texto, de revisão, ele é sistematicamente importante. Tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, aí a gente chega à competência 2. Lembram que eu apresentei no início dessa nossa conversa? A competência 2, compreender a proposta de redação. Falando sobre ela, essa é a avaliação, ó, de 0 a 200 pontos. Então, 200 pontos, a nota máxima, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. E 160, também, olha, a argumentação é consistente. O que vai distinguir a nota 200 da nota 160 é esse detalhe aqui, ó. A partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Aqui, você tem bom domínio do texto dissertativo argumentativo, ele não é mais excelente. Né? E aqui você não tem esse repertório sociocultural, enfim. Bom, é lógico que é sempre mais fácil escrever sobre um assunto sobre o qual a gente tem familiaridade, não é isso? Com o qual você tem uma certa proximidade, ou é da sua área, ou é um assunto sobre o qual você gosta de ler. É sempre mais fácil escrever, não é isso? É claro que, se é um tema, se a prova apresenta uma proposta temática com a qual eu não tenho muita familiaridade, eu não tenho muito conhecimento desse assunto, vai ser mais difícil escrever. Né? Então, é isso que vai distinguir esse repertório de conhecimentos prévios que você tem sobre o assunto, que vão lhe ajudar a tecer uma argumentação coerente, consistente, enfim. Aí, 120 pontos, olha, desenvolve o tema por meio de uma argumentação previsível, então é aquela coisa, fala coisas assim que são previsíveis, né? Apresenta domínio mediano do texto dissertativo e argumentativo. Olha a nota 80. Desenvolve o tema recorrendo à cópia dos trechos dos textos motivadores, ou apresenta domínio insuficiente. 40. Apresenta o assunto, mas tangencia o tema. Nós vamos falar sobre isso, o que é tangenciar o tema. Muito perigoso. E nota 0, fuga ao tema. Né? O tema era A, falou de B. Por isso é que essa primeira leitura, a compreensão da proposta de redação, que é a primeira competência, ela é extremamente importante. Né? Você não tem como fazer um bom texto antes de entender sobre o que você deve argumentar. Né? Bom, aí então chegamos à competência 3. É preciso elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática proposta de redação. Trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja,
de sua coerência e da sua plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, pela elaboração de um projeto de texto. Aí nós vamos falar desse projeto de texto mais uma vez. Enfim, essa competência, a 3, é aquela que avalia os princípios de inteligibilidade textual. O seu texto é claro, objetivo, consistente, coerente, ele tem início, meio e fim, ele é organizado, existe um encadeamento lógico entre as ideias desse texto, né? Ou ele é um texto prolixo, um texto circular, que fala, mas fala a mesma coisa, né? Não sai do lugar, não tem progressão textual, enfim, é um texto com problemas de ambiguidade, de contradição. Isso está sendo avaliado aqui, nessa plausibilidade do texto. O texto tem coerência? Tem sentido? É organizado? Ok. Né? Então, é isso que a gente avalia nessa competência 3. Existe aqui subentendido, uma certa competência para argumentar. Né? E o que é, então, esse projeto de texto que tanto eu estou falando desde o início desse nosso encontro de hoje? Né? Projeto é algo que você faz antes, é o planejamento do seu texto. Né? Planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema da organização estratégica dos argumentos presentes no texto. Aqui, gente, eu estou falando esquema como gênero mesmo. Você não está escrevendo propriamente, desenvolvendo ideia nenhuma. Você só está esquematizando. Entenderam? Tese, eu vou defender essa tese. Argumento 1, meu argumento 1 vai ser esse, o 2 esse, o 3 esse. Pronto. É tema, é esquema, é só uma representação gráfica do meu texto. Que na hora que eu faço esse planejamento e vou escrever meu texto, ele fica um texto com mais clareza, coerência, enfim, né? Um texto mais organizado. Nesse momento do projeto de texto, é nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa da tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro, coerente. Né? O projeto de texto é isso, é um planejamento breve. Isso você faz de uma forma breve. Você não vai tomar muito tempo fazendo isso. Mas você vai. É porque quando você leu a proposta, os textos motivadores, já sabe sobre o que você deve escrever. Estou falando isso toda hora, vocês estão entendendo a importância disso? Entendi sobre o que eu devo fazer, escrever, então agora eu vou planejar. Bom, eu vou defender essa tese. Mais ou menos elabora uma frase, que pode ser o seu tópico frasal em que você vai defender a sua tese. Aí relaciona essa tese os argumentos que você vai usar para defender essa ideia. Tá? Feito isso, pode ser que na hora de escrever você mude de ideia e mude os argumentos de ordem. Tudo bem, não tem problema. Né? Pode ser que você mude, inclusive, depois de ler o texto todo. Enfim, isso pode acontecer. Mas a importância desse projeto de texto é te dar um caminho mais certo para um bom texto, para um texto proficiente. Né? Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. A gente consegue perceber, de uma maneira mais tranquila, que quando a gente lê um texto que é bom, o professor avaliador ele já consegue, pela experiência, perceber subentendido ali um certo planejamento. Que quando você lê um texto, ele é organizado, ele é coerente, existem elos adequados de sentido entre uma parte e outra, o texto é muito bom, é proficiente, aí você percebe, esse candidato planejou antes de escrever. Né? Algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação a essa competência 3. Vocês vejam que eu estou tendo cuidado de organizar a competência, o que ela significa, recomendações em relação a essa competência e as notas como serão distribuídas, né, para você entender isso. Bom, reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecionem as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Né? Isso é o que a gente estava falando lá, na hora de fazer o projeto de texto.
procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Então, isso ainda é um trabalho de planejamento, de elaboração. Você está ali naquele processamento cognitivo intenso de elaboração do seu texto, né? Vá para a prova, gente, com vontade de fazer o melhor que você puder, né? Então, vá com consciência disso, da importância de escrever e de reler o que escreveu, para depois ver se tem que fazer algum ajuste, alguma modificação, substituir, às vezes, uma palavra por outra, mudar a ordem dos argumentos, enfim, tudo que faça com que o seu texto seja o melhor possível, né? É um trabalho de lapidação do texto, de aprimoramento, de aperfeiçoamento desse texto. Bom, então, a competência 3, que tem a ver com essa coerência textual, também vai variar de 0 a 200. Em 200 pontos, o candidato apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Eu gosto muito dessa observação, configurando a autoria. O que seria isso, né? Configurar a autoria significa que a argumentação é sua e não está lá presa nos textos motivadores, não está copiando trechos desses textos, né? É uma argumentação que é sua e de mais ninguém, né? É a sua opinião, é a sua resposta pessoal em relação ao tema proposto, né? Na nota 160, olha, apresenta também informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, mas agora com indícios de autoria. Não existe uma autoria tão bem elaborada como a nota máxima, né? Você percebe que tem ali indícios de autoria, tem coisas que são propriamente do candidato, mas também tem muita coisa que não é. Tem muita coisa que é mencionada como senso comum, né, como coisas que todo mundo diz por aí, enfim. 120, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas limitado aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados. 80, também apresenta esses fatos relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios, o que é pior, né? 40, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes, né? E nota 0, apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema. Aqui eu digo, nada relacionado com nada, né? Era para falar sobre A, falou sobre B, não tem nada relacionado com nada, então, enfim. Aí, a gente chega, então, à competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui que eu falei que são avaliados os recursos que o candidato tem para estabelecer a coesão textual. É óbvio que aqui, quanto mais diversificado for o seu leque de opções linguísticas para escolher na hora de estabelecer a coesão, melhor é seu texto, né? Já viram que há pessoas, por exemplo, que escrevem textos com muito que. Quer dizer, isso demonstra uma fragilidade nesse conhecimento desses recursos linguísticos para estabelecimento da coesão textual, né? Então, os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estrutura lógica e formal entre as partes do texto. Como você relaciona a introdução com o desdobramento dessa introdução, que é o desenvolvimento, com a conclusão dos seus argumentos. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções e pelo uso de determinadas palavras, ou pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. Então, aqui é saber escrever com coesão textual, né? O texto e a coesão, obviamente, ela está sempre a serviço da coerência para o estabelecimento de elos adequados de sentido. Por exemplo, se você usa um apesar de, no lugar em que o operador argumentativo adequado seria o além de, o seu texto toma um caráter de incoerência nessa construção do sentido, né?
Se escreve bem, como a gente já disse aqui, é aquele candidato que sabe se comunicar por meio do código da escrita, sabe se fazer entender por meio de um código da escrita, um texto dissertativo argumentativo organizado, coerente, coeso, consistente, enfim, isso é muito importante. Ok? As notas relacionadas à competência 4, de 0 a 200. 200 pontos articula bem as partes do texto e apresenta esse repertório diversificado de recursos linguísticos para o estabelecimento dessa coesão. Né? Então, é alguém que não usa só que, né, ou só porque, mas sabe substituir por outros operadores argumentativos, sabe estabelecer vínculos adequados de sentido, com uma certa tranquilidade, né, e ter esse leque de opções linguísticas diversificado vai ajudar muito na hora de avaliar, né, de escrever um bom texto. Enfim, 160 articula as partes do texto com poucas inadequações, mas ainda apresenta um repertório bom. Né? 120 articula, mas de forma mediana. 80 articula as partes do texto de forma insuficiente. 40 articula de forma precária. E 0 não articula nada com nada. Muito bem. Então, chegamos à última competência, que, a meu ver, é uma das mais importantes. Ela diz respeito à produção da proposta de intervenção, que é um elemento muito característico do gênero redação do Enem. Né? Nesse gênero, você não pode perder isso de vista. Ao produzir seu texto, você tem de apresentar uma proposta de intervenção para a questão sobre a qual você está refletindo. Tá? E essa proposta não pode ser qualquer uma, inespecífica ou vaga, do tipo, cabe ao governo tomar providências. Que governo? Que providências? Entenderam? É muito inespecífico. Né? Essa vagueza não ajuda nada na hora do avaliador ler o seu texto e lhe atribuir uma nota para essa competência. Então, vejam, a sua redação deve apresentar uma tese sobre o tema, primeira coisa que a gente falou hoje, apoiada em argumentos consistentes e uma proposta de intervenção que deve ser coerente com a tese desenvolvida e com os argumentos utilizados. É necessário não romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Deve conter não apenas a exposição da ação interventiva sugerida, ou seja, o que você está propondo para a resolução desse problema, né? Mas também o ator social, quem vai fazer? Quem vai tomar essas providências que você está sugerindo? Né? O ator social competente para executá-la, o meio de execução da ação, como? Como? Né? Como? Tem que ter isso. E seu possível efeito, bem como o detalhamento da ação ou do meio para realizá-la. Se vocês chegarem em casa hoje e abrirem o tal material que eu falei, que o INEP tem o cuidado de elaborar todo ano sobre a prova de redação, enfim, vocês vão ver nos exemplos de redações nota 1000, na cartilha do participante, procurem isso. Cartilha do participante INEP 2017. Quando vocês forem ler os exemplos de redações nota 1000, vocês vão perceber isso direitinho. Que o candidato que ganhou nota 1000, na hora de propor essa proposta de redação, ele disse quem vai fazer, quem é o agente, como vai fazer, o que vai fazer, está tudo ali detalhado. Porque, na hora de avaliar aqui, o professor avaliador ele vai se basear em 2 critérios específicos. Né? Ele vai ver, olha, a prova ela apresenta ou não apresenta uma proposta de intervenção. Se apresenta, ótimo, mas se não apresenta, já tirou 0. Já é uma competência em que ele tirou 0. Não tem proposta de intervenção, e a competência avalia a proposta de intervenção, então, se não tem, 0. Se tem, aí o avaliador vai ter que tomar o cuidado de observar, essa proposta ela é detalhada? Ou ela é vaga, inespecífica, está escrita de qualquer jeito, é muito, enfim, né, ampla. Então, vejam, olha, recomendações para essa proposta de intervenção.
Ela precisa ser detalhada, deve conter, portanto, a exposição da intervenção sugerida e o detalhamento dos meios para realizá-la. Deve refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige, de modo que a coerência da argumentação será um dos aspectos decisivos no processo de avaliação. Aqui ajuda muito, né? Se o assunto, o tema sobre o qual você deve argumentar é familiar a você. Porque, se é familiar, obviamente, você vai ter mais argumentos, argumentos mais consistentes. Ajuda. E se não for, professor, o que eu faço? Calma, gente, calma. Alguma coisa de conhecimento de mundo você vai ter em relação ao tema, porque não vai ser uma coisa tão impossível assim, né? Embora, obviamente, como eu já disse, é impossível adivinhar qual vai ser o tema da redação, né? Isso, esqueçam, a gente não consegue. Mas você pode se preparar para a prova lendo, né? A leitura ajuda muito. Se informe sobre o que anda acontecendo no mundo, nesse país, nesses momentos turbulentos e sombrios. Enfim, leia jornais, procure se informar sobre que questões estão sendo discutidas na ciência, né? Enfim. Então, isso é importante. Aí, aqui, ao redigir seu texto, procure evitar, portanto, propostas vagas, gerais. Busque propostas, como eu disse, mais concretas, mais específicas, né? Antes de elaborar a sua proposta, olha, isso ajuda. Na hora de elaborar a sua proposta, pense nessas duas perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção na vida social? Bom, se eu falei sobre esse tema, agora eu tenho que pensar, então, o que eu posso sugerir como uma proposta de intervenção em relação a esse tema, né? E, em seguida, como viabilizar essa proposta? Se você dá uma resposta para essas duas indagações, você consegue, ao longo da elaboração do seu parágrafo, lá, em que você está detalhando essa proposta, fazer uma proposta, de fato, bem elaborada, né? Então, como eu já disse, seu texto será avaliado, portanto, com base na combinação dos dois critérios: presença ou ausência da proposta, tem ou não tem, e B, proposta com detalhamento dos meios para sua realização ou não, proposta sem o detalhamento dos meios para a sua realização. Ok? É assim que é avaliado. Então, competência 5, a nota variando de 200 a 0, mais uma vez. A gente tem 200 pontos, elabora muito bem a proposta de intervenção. Ela é detalhada, ela é relacionada ao tema, ela é articulada à discussão. Então, isso aqui é uma nota máxima, né? A sua proposta de intervenção é bacana. Mais uma vez eu digo, leiam as redações nota 1000, que estão lá disponíveis para vocês verem como que isso é feito. Não é difícil, né? Para você entender o que você tem que fazer na hora da prova. 160. Elabora bem, não está muito bem, mas elabora bem, né? Está relacionado ao tema, é articulada a discussão, né? Desenvolvida, enfim. 120, aqui você já tem uma elaboração mediana, né? Não é tão boa assim. 80, é uma elaboração insuficiente, a proposta de intervenção relacionada ao tema não articulada com a discussão, enfim. 40, apresenta proposta de intervenção vaga. Olha isso. Olha quantos pontos você perde se fizer algo do tipo, cabe ao governo tomar providências. Né? Esquece isso, porque essa proposta de intervenção ela não pode ser vaga e nem apenas citada, né? Nem precária ou relacionada apenas ao assunto. Ela não pode ser, tem que ser realmente detalhada. Tá? E 0, não apresenta proposta de intervenção, como a gente já havia dito. Tá bom? Então, cuidado, porque é uma competência que avalia essa proposta, né? Aí, então, eu selecionei algumas orientações importantes para esse dia da prova. O nosso objetivo hoje aqui é, de fato, como eu disse no início, tentar criar um clima mais confortável possível para você que vai chegar lá na hora de escrever. Você vai se sentar diante dessa prova, vai decidir se vai fazer as questões objetivas primeiro ou não. Enfim, gente, aí é um estilo pessoal, né, de cada um para definir como fazer a prova.
lembre-se do tempo que você tem para a realização da prova, tá? Para não ficar depois aí apressado na hora de passar a redação a limpo, por exemplo. Vamos às orientações. Isso eu já disse, estou repetindo propositalmente, porque é importante. Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas, a cópia parcial dos textos motivadores ou de questões objetivas do caderno de questões implicará a desconsideração do número de linhas copiadas, sendo válidas somente as que forem produzidas pelo autor do texto. Resumindo, não copie trechos dos textos motivadores. O que você copiar ipsis literis, tal como aparece lá, vai ser desconsiderado. Então, para que você vai copiar, gente? Tá? Então, não faça isso. Procure escrever sua redação com letra legível. Me dá vontade de rir quando eu leio essa orientação. É o mínimo, né? Se o avaliador vai pegar uma prova em que ele não vai entender a letra, como ele vai corrigir, gente? Né? Então, cuidado com isso. Parece uma questão banal, mas não é. Eu, como professora, sei muito bem o que é difícil pegar um texto para corrigir no qual a letra não é legível. Né? Para evitar dúvidas no momento da avaliação, a redação com letra ilegível não poderá ser avaliada. Simples assim. Tá? Enfim, um dado importante. O título não é um elemento obrigatório. Tá? Não é. Ele é opcional na produção da sua redação e será considerado como linha escrita. Então, o título é colocado na primeira linha, né, disponível para a escrita do texto, e o texto já começa na próxima, não precisa soltar a linha. Tá? Se ele é opcional, então, como eu estou dizendo, você não precisa escrever um título, mas eu vou lhe dizer uma coisa, é bacana um texto com título. Ele é a primeira entrada lexical daquele que vai ler o seu texto. Então, o professor avaliador, quando pega seu texto para corrigir e vê que ele tem um título, ainda mais se for um bom título, né? Também não é para escrever um título banal, um título bobinho. Né? Elabore um texto, um título criativo, um instigante, que de alguma maneira cause curiosidade no leitor. Ou, gente, ou pelo menos um título que seja coerente com o tema que você vai defender. Pronto. Então, lembrem-se, o título não é obrigatório, mas eu acabei de escrever meu texto e eu tenho um bom título para esse texto, vou colocar na minha proposta de redação. Tá? E já conta como linha escrita. Fique atento. Se sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender à estrutura dissertativo-argumentativa, ela não será avaliada em nenhuma das competências. Bom, eu acho que fugir ao tema, ninguém tem dúvida sobre o que é isso. Não é verdade? O tema era A, a pessoa escreveu sobre B, C, X, Y, enfim. Né? Isso é fugir ao tema. E o texto dissertativo argumentativo, nós vamos ver detalhes dele daqui a pouco, mas a gente já sabe, é aquele texto em que eu vou falar sobre o assunto e vou me posicionar diante dele. Se o seu texto não for dissertativo argumentativo e se você fugir ao tema, olha o que vai acontecer. A sua redação não será avaliada em nenhuma das competências. Então, se era para escrever um texto dissertativo argumentativo, você escreveu um poema, você fez um desenho, você é um ótimo desenhista e fez uma linda obra de arte na página. Ou você, sei lá, escreveu um depoimento pessoal, ou contou uma historinha, ou escreveu uma descrição. Zero. Né? Zero. A tal receita de bolo, receita de doce. Eu já corrigi uma prova uma vez, que o candidato disse assim, como eu não entendi o tema sobre o qual eu devo escrever, eu vou lhe dar uma receita de um doce muito gostoso. Verdade. E nem faz muito tempo. E aí eu falei, não dá, gente. É zero. É zero. Né? Então, cuidado. Dúvidas ainda. Dúvidas sobre esse processo, né, de avaliação. Bom, quais as razões para atribuir nota 0 a uma redação? Cuidado, gente. 0 a gente não quer de jeito nenhum. Né? Então, a fuga total ao tema, como eu já disse. A não obediência à estrutura dissertativa, argumentativa, sobre a qual eu estou falando desde o início, né?
Extensão de até 7 linhas. Então, se você escreve um texto de 7 linhas, não vão ser considerados, você tem que escrever mais do que isso. Tá? Cópia de texto motivador, já falei também sobre isso. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, né? Como a receitinha lá do doce. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Um trecho lá em que não diz respeito a nada, né? E não se relaciona ao tema. Né? Diz respeito aos direitos humanos e folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Atenção, existe uma folha para rascunho e existe uma folha para o texto definitivo, a versão definitiva da sua redação. Não esqueça de passar limpo, porque o avaliador não vai ter acesso ao seu rascunho. Tá? Ele vai ter acesso só àquela página em que aparece o seu texto definitivo. Então, cuidado com isso. Não vai esquecer o texto lá no rascunho. Como saber se o participante está ferindo os direitos humanos na redação? Eu diria, na vida. Né? Olha, a prova de redação do Enem sempre assinalou que o participante respeitasse os direitos humanos. Em 2013, após a publicação das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, ocorrida em 2012, o próprio edital do exame tornou obrigatório o respeito aos direitos humanos, sob pena de a redação receber nota 0. Depois dessa determinação, os temas de redação passaram a suscitar maiores discussões sobre o assunto, como ocorreu nas edições de 2014, 2015 e daí para frente. Então, constituem, afinal, propostas que dizem respeito aos direitos humanos, aquelas que incitam a violência, ou seja, propostas nas quais transparece a ação de indivíduos na administração da punição, como as que defendem a justiça com as próprias mãos, ou a lei do olho por olho, dente por dente. Tá? Nada disso. Nem na redação, nem na vida, ora. Né? Enfim, 3 questões importantes para você levar em conta na hora de fazer a sua redação. Afinal, eu falei sobre isso, mas não expliquei. O que é tangenciar o tema? Fugir ao tema é mais simples, todo mundo entende, mas o que é tangenciar? É passar pelas arestas, na superfície, é não atingir o foco, o objeto da discussão. Né? Quando você fala nas periferias, não chega ao centro, ao núcleo. Vejam, considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, tá? Realizada somente nos limites do assunto mais amplo a que o tema está vinculado, que deixa em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto lá na prova. Vou dar um exemplo. Em 2016, o tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tema atual, né, gente? Diga-se de passagem. Enfim, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O tema não é só intolerância religiosa, não é só no Brasil, é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, é isso que você tem que levar em conta na hora de escrever a sua argumentação. Como que você tangencia, o que foi considerado tangenciamento a esse tema nessa prova? Olha, propostas, por exemplo, que tratavam da violência relacionada ao terrorismo religioso no plano internacional, sem associá-la à questão da intolerância no Brasil. Entenderam? Tangenciou. Está falando de violência? Tá, mas não está falando da violência no Brasil e nem de combates a essa violência, a essa intolerância religiosa no Brasil. Discussão também sobre as leis que subvencionam a religião no Estado, sem relacioná-las à intolerância religiosa no Brasil. Ou a definição da intolerância religiosa sem efetiva discussão sobre formas de combate. Né? Porque lá em cima está dito, caminhos para combater.
Se você fala dessa questão da intolerância, mas não fala da questão do combate a essa intolerância, você tangenciou, gente. Entenderam isso? Entenderam porque, desde o início, eu estou falando, antes de qualquer coisa, leia a proposta, leia os textos motivadores e delimite com clareza, com segurança, qual é o tema sobre o qual você deve escrever. Porque, se você não considera caminhos para combater, você já errou. Você já está tangenciando, né? Enfim, vamos lá. O que é fuga ao tema? Aqui fica mais fácil de entender, né? Enquadra-se nessa classificação a redação na qual nem o tema, nem o assunto mais amplo relacionado ao tema são desenvolvidos. Aquela questão, o tema era um, falou-se de outro, né? Em 2016, aquele tema, Caminhos para o Combate à Intolerância Religiosa no Brasil, foi considerado fuga. Por exemplo, a abordagem exclusivamente de princípios e fundamentos doutrinários ou filosóficos das religiões. Ou a violência ou intolerância de modo genérico, sem relação com a questão da intolerância religiosa, ou sem vínculo dessa intolerância religiosa ao Brasil. Né? Enfim. Importante. Para evitar que seja atribuída nota 0 a seu texto por fuga ao tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Então, pelo amor de Deus, entenda o tema antes de mais nada. Né? Mencioná-lo apenas no título, por exemplo, né? Ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca irá saber sobre o que você está falando, não é suficiente. Não acredite que você pode deixar implícito que a banca vai entender, porque eu já coloquei no título, então eu não posso ser acusado de fuga ao tema. Cuidado, pode. Né? Cuidado. Por isso, muita atenção à abordagem do tema, que deve ser clara e explícita. Tá? Clara e explícita. Bom, aí então a gente chega, eu já falei sobre isso, tá? Mas é bom ressaltar. O que é não atender ao tipo textual? Bom, não atende ao tipo textual a redação que esteja predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo, sem apresentar quaisquer indícios de caráter dissertativo, por exemplo, explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática, ou de caráter argumentativo, como a defesa ou a refutação de ideias dentro da temática solicitada. Então, quer dizer, aquela velha história, escreveu poeminha, desenhou, escreveu uma descrição, um depoimento pessoal, isso não é dissertativo argumentativo. Tá? Então, não pode. Então, já que falamos tanto nesse tipo textual, é importante entender como ele se engendra, né? Como ele se constrói. Na verdade, como e o que é, professora, esse texto, esse tipo textual? Como se faz um bom texto dissertativo argumentativo? Tá? Eu fiz uma compilação de algumas orientações que podem te ajudar na hora de escrever. Tá bom? Bom, a gente tem uma definição na qual eu destacaria a primeira frase. Vejam, um texto que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Pronto. Gente, o texto que vocês vão produzir no próximo domingo, na prova de redação, é esse tipo textual. Aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Isso significa argumentar. Né? Argumentar. É fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza. Né? Ele é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque são utilizadas explicações para justificá-la. Então, é aquilo. É um texto que vai discorrer sobre um assunto e, ao mesmo tempo, se posicionar diante desse assunto. Né? Qual é a minha opinião sobre ele? E o seu objetivo, em última análise, é convencer ou tentar, né, convencer o leitor pela apresentação de razões e pela evidência de provas, à luz de um raciocínio coerente e consistente. Ok?
Aí, o material do INEP apresenta esse quadro que eu considero extremamente interessante e ele sintetiza questões muito centrais na hora de se elaborar um texto dissertativo argumentativo. Bom, o número 1, apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprová-la e uma conclusão que dê fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou ter uma tese. Afinal, professor, o que é a tese? A ideia que eu estou defendendo, né, no texto, ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo dessa redação, né? Os argumentos são aquelas justificativas para convencer, ou pelo menos tentar convencer o leitor a concordar com a tese defendida, né? Cada argumento deve responder a essa pergunta: por quê em relação à tese defendida? Né? Então, isso é muito interessante. O texto dissertativo argumentativo ele requer a defesa de uma tese baseada em argumentos sólidos, coerentes, consistentes, convincentes. Né? Mas, professora, como é que eu faço isso? Através de estratégias argumentativas. São recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Então, eu posso, por exemplo, usar como argumento um exemplo, né? Exemplificar o caso que aconteceu com alguém, enfim, pode ser o caso. Dados estatísticos. Vamos supor que você acabou de saber da publicação do IBGE de um gráfico sobre o assunto, né, da prova. Então, você pode citar esses dados estatísticos como argumento no seu texto. Pesquisas também, fatos que são comprováveis de alguma natureza, né? Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Essa estratégia que a gente chama de recurso de autoridade, né? É você citar um argumento de autoridade. Então, se você está falando sobre um problema de trânsito, você citaria alguém entendido em trânsito, ou algum especialista do Detran, alguém relacionado ao Ministério de Transporte, não sei, alguma coisa relacionada a essa especialidade, né, esse assunto específico. Pequenas narrativas ilustrativas. Vocês sabiam que vocês podem usar essa estratégia argumentativa no seu texto? O seu texto não pode ser uma narrativa, como eu falei. Se você escreve uma narrativa, você não escreveu um texto dissertativo argumentativo. Pequenas narrativas são pequenas ilustrações de acontecimentos que vão servir como argumento para a sua tese. Então, algo que tenha acontecido na sua vida, no mundo, no país, na sua rua, no seu bairro, alguma coisa, pode servir como argumento, sabiam? Você vai contar uma pequena historinha, só que é uma ilustração. Você tem que lembrar disso. O texto não é narrativo. Eu não posso ficar o tempo todo contando uma história. Não, eu não disse isso. É uma estratégia argumentativa, essas pequenas narrativas, que elas servem de introdução de um argumento. Tá? Ou ainda, alusão histórica. O que é fazer uma alusão histórica? É quando você faz referência a algo que aconteceu no passado e traz para o presente, relacionando a alguma coisa no atual. Isso é muito interessante. É muito interessante. Quando você consegue, sei lá, relacionar alguma coisa lá de uma determinada época que aconteceu no Brasil e buscar para a época. Isso não é difícil hoje em dia, né? Então, assim, você faz essa relação de uma maneira coerente, inteligente e estabelece um argumento muito bom, usando essa estratégia argumentativa, que é a alusão histórica, relacionar o fato do passado com o fato do presente e estabelecer aí uma argumentação coerente, né? Comparação. A comparação é uma estratégia também entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, enfim. Né? Bom, ressaltando mais uma vez, será atribuída nota 0 à redação que não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, mesmo que atenda às exigências de outros critérios de avaliação. Então, assim, o texto está ótimo, ele atende às outras competências, mas ele não é dissertativo argumentativo. 0 em todas as competências. Mesmo que ele seja escrito na modalidade formal da língua, né, que ele tenha coerência, que ele use recursos coesivos diversificados, enfim, não importa.
lembrem-se disso. A produção do seu texto tem que atender ao tipo textual dissertativo, argumentativo, né? Você não deve, portanto, elaborar um poema ou reduzir seu texto à narração de uma história, acabei de falar sobre isso, ou a um depoimento de história pessoal, né, de experiência pessoal. No processo argumentativo, você poderá dar exemplos de acontecimentos que justifiquem a tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, por esta não apresentar a estrutura de organização textual solicitada. Então, é aquilo que eu falei. Pode ser uma estratégia argumentativa você contar pequenas histórias para usar como argumento, mas o seu texto não pode ser predominantemente narrativo, de jeito nenhum. Como escrever? Bom, eu diria que isso aqui a gente deve levar para a vida, até na hora de escrever um e-mail, né? Eu já vivi situações de alunos se queixarem comigo de, na hora de escrever um e-mail, e ter problemas terríveis no trabalho. O mundo do trabalho requer um comportamento linguístico muito cuidadoso. Então, se você manda um e-mail profissional, é diferente de mandar um e-mail pessoal, né? Então, você pode ter problemas se você não planejou, escreveu e releu. Tá? Então, esses 3 movimentos, eu chamo de movimentos mesmo, são extremamente importantes para o desempenho bem-sucedido na hora de escrever qualquer gênero textual, como eu disse. Seja um e-mail, um requerimento, um memorando, uma carta empresarial, um bilhetinho, enfim, né, qualquer coisa. Então, planejar, escrever e rever. Aí, se vocês me perguntassem, Patrícia, qual que você acha o mais importante? Eu diria o último. Uai, professora, sério? Sim. Nesse movimento de revisão, de releitura, que eu estou falando o tempo todo que é importante, fez o rascunho, elaborou o texto, se debruce sobre ele. Arthur da Távola, que era um interessante e muito inteligente jornalista, ele dizia que escrever é ler. O que ele queria dizer com isso? É importante se debruçar sobre o texto depois de escrito e fazer essa revisão cuidadosa. É nesse momento que você, às vezes, detecta probleminhas que iriam te tomar pontos lá na avaliação. Quando você se debruça sobre o seu texto, não assim, nossa, como eu escrevo bem, mas com um olhar rigoroso, um olhar cuidadoso, eu diria carinhoso, né? Olhe para o seu texto com cuidado. Será que meu texto está claro, objetivo, conciso, coerente? Será que eu estou dando voltas para dizer a mesma coisa? Será que ficaria melhor se eu substituísse isso por aquilo? Será que a ordem dos argumentos é adequada? Será que eu não cometi um erro de concordância? Nossa, gente, olha, estava passando aqui um plural que eu coloquei no singular, né, que é um caso estigmatizante, né, esses erros de concordância, erros de ortografia, a palavra com S eu escrevi com Z, ou vice-versa, enfim. Então, o planejamento é aquele movimento do projeto do texto. Lembram que a gente conversou sobre isso? A escrita é aquele movimento de escrever sem preocupação de demonstrar erudição, eu sei usar uma linguagem rebuscada, enfim. E a revisão, essa releitura, é um momento em que você vai olhar com cuidado para o texto para ver se não há alguma coisinha que você deve corrigir. Tá? Olhar com os olhos do avaliador, né? Se coloque no lugar do seu interlocutor. Na prova do Enem, o seu interlocutor é o professor avaliador, né? Então, se coloque no lugar dele. Deixa eu ver, se eu fosse avaliar meu texto, se o meu texto está bom mesmo, se eu não cometi algum problema gramatical, enfim. Vamos lá. Esse movimento do planejamento é de definir, então, quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa da tese. Aí, aqui, então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, é bacana começar bem, então escolha um bom começo. Eu vou dizer a vocês, vou confessar uma coisa, para mim, sempre foi difícil começar, porque eu sou muito exigente com essa introdução. Então, nossa,
uma loucura. Escrevo e rabisco, e revejo, e releio, e revejo. É um movimento, de fato, de idas e vindas ao texto, e você fica ali tentando fazer a melhor possível. Essa boa introdução, ela cativa a atenção do seu leitor. Então, se o texto está bem introduzido, a introdução vem com a tese bem elaborada, clara e coerente, o avaliador vai ter outros olhos para o seu texto. Aquele texto que já começa com problemas na introdução, a tese não está clara. O que esse aluno está querendo dizer? Mas qual o ponto de vista que ele está defendendo? Aí você já começa, né, o estado de espírito muda, né, digamos assim. Então, escolha um bom começo, arrume os assuntos numa ordem lógica e, claro, escolha um bom final. É bom terminar com chave de ouro, né? Fez a sua bacana, a sua proposta de intervenção, ela está detalhada, tem o agente, tem o como, etc. e tal. Feche direitinho o seu texto. Aí você vai reler e vai ver se existe uma coerência entre as diferentes partes do texto, né? Então, esse movimento é importante no projeto de texto. E escreva, como eu já disse, com fluidez, tá? Sem a preocupação de escolher palavras que impressionem o leitor. A sua preocupação em relação à linguagem adequada é simples e objetiva, é o uso da linguagem formal, né? É a escrita, é a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso não significa usar uma linguagem rebuscada, né? Isso significa usar uma modalidade que é formal, o registro formal da língua, né? Então, evite gírias, expressões coloquiais, informais, né? É essa a preocupação. Não tem que ter preocupação em demonstrar erudição, como eu já falei várias vezes. E é o momento de releitura, você pode se fazer essas perguntas. O meu texto é lido com facilidade? Se for, ele é claro, objetivo, conciso, coerente, vai direto ao ponto, não tem rodeios, não tem pormenores excessivos, não tem explicações desnecessárias, né? Ele é lido com facilidade. Os pontos principais foram enfatizados? Né? Faltou alguma coisa essencial? Existem erros de lógica ou de gramática? Eu preciso rever uma concordância, uma crase, uma pontuação. Aqui era vírgula, eu coloquei ponto final. Isso quebra, e essa fragmentação ela é prejudicial à coesão textual, né? O significado de cada frase está claro? Veja, há muitas frases longas. Se há frases longas, elas estão claras ou é preciso fazê-las mais curtas? Eu já li um parágrafo uma vez de uma frase de 17 linhas. Isso não é bom? Não é bom. Por quê? Porque tem muitas orações intercaladas e invertidas. Geralmente, o candidato começa a defender um ponto de vista que não é finalizado na conclusão do parágrafo. Então, ele começa dizendo, e esse parágrafo é tão longo, tem tantas intercalações, que ele fala de coisas diferentes, mas não conclui o que ele começou no início. Escrever parágrafos longos requer um conhecimento mais elaborado de pontuação, né? Então, eu não recomendo, tá? Não recomendo. Cuidado com frases muito longas. E aí vão algumas dicas, senhoras e senhores. Deve-se evitar a redação de frases muito longas. Saiu um errinho aqui, professora. Como também somente o uso de frases curtas. A variação no comprimento das frases do parágrafo é um procedimento para realçar as ideias. Eu já havia falado isso, né? É importante que o seu texto tenha uma fluência, uma cadência, um ritmo. Então, é bom você mesclar, né? Distribuir frases longas, frases mais curtas. E essas frases curtas, em geral, elas são usadas para dar realce, dar destaque a alguma coisa que você queira. Bom, a simplicidade deve prevalecer sobre a linguagem rebuscada e não usar palavras cujo significado não seja familiar. Isso é muito comum. O texto vem usando uma linguagem que é formal, que é comum, e, de repente, aparece no meio do texto uma palavra. Isso para quê? Né? O candidato acha que, com isso, ele vai construir uma imagem de quem é detentor de uma linguagem melhor. Não existe isso. Né? Muito bem.
Então, mais uma vez, o que é não atender ao tipo textual? Concluindo, elabore um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta de redação. Cuide da inteligibilidade de seu texto, de sua coerência e da plausibilidade entre as ideias, o que é garantido por esse planejamento prévio, né? Então, esse esquema inicial que você faz antes de começar a escrever, não tem essa pressa. Organize primeiro o seu pensamento. Já sei sobre o que eu vou escrever, então eu vou organizar. Minha tese é essa, os meus argumentos são esses. Aí depois você elabora o texto. Esse projeto é uma coisa rápida, é um esquema, é apenas uma representação, né, quase uma imagem de como o seu texto vai seguir, vai ser elaborado, enfim, vai se constituir. Resumindo, gente, na organização do texto dissertativo argumentativo, você deve procurar atender às seguintes exigências. Primeiro, atender a apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. Não pode ser qualquer um. Os argumentos não podem ser quaisquer. Eles têm que estar relacionados à tese, eles devem ser bons, consistentes, coerentes. Deve existir um encadeamento entre as ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Estava-se falando de uma coisa, de repente está falando de outra, e não existe uma relação, não existe um elo adequado de sentido entre o que estava sendo dito e o que está agora sendo dito, né? Sem repetições, então, e desenvolvimento dessas ideias de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Gente, é isso. Eu espero, com essas orientações, que eu tomei o cuidado de seguir a cartilha que é divulgada, cuidadosamente elaborada pelo INEP a todo ano, para que você tivesse uma orientação bastante direcionada ao gênero redação do Enem, que você se sinta no dia da prova mais confortável, só de saber como é que é o enunciado, só de saber que você vai ter 3, 4 textos motivadores que vão lhe ajudar a começar a refletir sobre o tema, só de saber que você não deve copiar esses textos. Enfim, essas orientações já são um ponto de partida para um desempenho bem-sucedido no dia da prova, né? Eu espero que vocês consigam, então, a nota que querem, né, para conquistar a vaga aqui na casa, né? Enfim, estou muito feliz por estar aqui, como eu disse inicialmente, e espero ter ajudado e contribuído com essas orientações. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar? Oi? Ah, que bom. Então, gente, não esqueçam, só um minuto, não esqueçam de chegar em casa, a hora que você estiver tranquilo lá, abrir a cartilha do Enem e fazer a leitura. Você vai ver que essas redações nota 1000 estão no final do manual. São muito boas para ajudar, para você sentir como é que é a escrita, tá bom? Façam isso que vai ajudar muito. Sim. Ah, tá. Você fala o primeiro parágrafo? Não, não. No primeiro parágrafo é interessante que você deixe clara a tese que você vai defender. Tá? E, gente, o parágrafo tem em torno de 3 frases. A estrutura do parágrafo padrão tem em torno de 3 frases. Isso pode te ajudar. A primeira é o tópico frasal, é essa frase que delimita a ideia núcleo. As próximas pode ser uma, podem ser 2, vão ser o desdobramento desse tópico frasal. E a última frase do parágrafo é sempre a conclusão. É óbvio que nem todo parágrafo tem conclusão. Pode ser que a conclusão de um parágrafo seja adiada para um próximo parágrafo. Mas a estrutura do parágrafo padrão, para quem acompanhou as aulas online, está lá, em uma delas, é essa estrutura. Introdução, que é o tópico frasal, a tese que você vai desenvolver, o desdobramento, que pode vir em 1 ou 2 frases, e uma conclusão, sendo que a conclusão pode vir depois, no próximo parágrafo. Tá? Então, só para você ter uma ideia aí de uma estrutura organizada.
Cada parágrafo gira em torno de uma ideia núcleo. Mudou de assunto, muda de parágrafo. Ok? Ok, prazer encontrá-los. Boa sorte no dia da prova. Ok? Tchau, tchau.